A Revolução do Amor, Joyce Meyer, áudio 19. O amor deve se expressar. Geralmente, pensamos no amor como uma coisa, mas a palavra amor também é um verbo. O amor precisa fazer algo para permanecer o que é. Parte da natureza do amor é que ele requer expressão. A Bíblia pergunta se virmos uma necessidade e fecharmos o nosso coração para não sentirmos compaixão, como pode o amor de Deus viver e permanecer em nós? Ver 1 João 3,17. O amor enfraquece cada vez mais se não puder ser demonstrado. Na verdade, ele pode se tornar totalmente inativo. Se permanecermos ativos propositalmente, à medida que fazemos algo pelos outros, podemos impedir que nos tornemos egoístas, ociosos e infrutíferos. O ato perfeito de amor é Jesus ter entregado a sua vida por nós. E nós devemos entregar as nossas vidas uns pelos outros. Isso parece radical, não é? Felizmente, a grande maioria de nós jamais será chamada a dar a nossa vida física por alguém, mas temos oportunidades todos os dias de entregar, entre aspas, a nossa vida por alguém. Todas as vezes que você põe de lado a sua própria vontade ou necessidade e a substitui por um ato de amor por alguém, você está entregando a sua vida por um instante, uma hora ou um dia. Se estivermos cheios do amor de Deus, e nós estamos porque o Espírito Santo enche os nossos corações de amor no novo nascimento, então devemos deixar o amor fluir para fora de nós. Se ele ficar estagnado pela inatividade, para nada servirá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, vê João 3,16. Você está conseguindo captar a ideia? O amor de Deus provocou-o a dar. É inútil dizer que amamos as pessoas se não fazemos nada por elas. Coloque um enorme cartaz em sua casa, talvez em vários lugares, perguntando: o que fiz para ajudar alguém hoje? Isso servirá para lhe lembrar do seu objetivo, enquanto você desenvolve novos hábitos e se torna um revolucionário do amor. Amor tem a ver com ação. Não é uma teoria ou simplesmente palavras. As palavras são importantes e podemos realmente usar nossas palavras como um método de amar as pessoas, mas devemos usar todos os meios possíveis para continuarmos demonstrando amor entre nós. O que você pode fazer para demonstrar amor a alguém hoje? Dedique tempo para pensar nisso e faça um plano. Não deixe passar um dia sequer sem aumentar a alegria de alguém. Capítulo 6. Vença o mal com o bem. Tudo o que é necessário para que o mal triunfe é que os homens bons nada façam. Edmund Burke. Não fazer nada é fácil, mas também é muito perigoso. Onde não há oposição ao mal, ele se multiplica. Todos nós costumamos cair na armadilha de reclamarmos das coisas que estão erradas na nossa sociedade e na vida. Mas reclamar não serve de nada a não ser nos desanimar ainda mais. A reclamação não muda nada, porque não tem nenhum poder positivo. Imagine que confusão o mundo seria se tudo que Deus fizesse fosse reclamar de tudo que saiu errado desde que ele o criou. Mas Deus não reclama. Ele sabe que pode vencer o mal com o bem. O mal é poderoso, com certeza, mas o bem é ainda mais poderoso. Precisamos parar e entender que Deus opera através do seu povo. Sim, Deus é bom o tempo todo, mas ele escolheu trabalhar nesta terra através dos seus filhos, você e eu. É humilhante perceber que ele poderia fazer muito mais se nos comprometêssemos a amar e a fazer o bem em todo o tempo. Precisamos receber a instrução de Jesus em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
O bem é poderoso. Quanto mais reagimos ao mal com o mal, mais ele aumenta. Lembro-me de um filme chamado El Cid, a história do homem que unificou a Espanha e se tornou um grande herói usando este princípio. Durante séculos, os cristãos haviam lutado contra os mouros. Eles se odiavam e se matavam. El Cid capturou 5 mouros em batalha, mas recusou-se a matá-los porque entendia que toda aquela matança jamais havia produzido qualquer coisa boa. Ele acreditava que, demonstrando misericórdia, o coração dos seus inimigos seria transformado, e assim os dois grupos poderiam viver em paz. Embora ele tenha sido inicialmente rotulado de traidor por seus atos, finalmente eles demonstraram que funcionavam e ele foi honrado como herói. Um dos mouros que ele capturou disse: qualquer pessoa pode matar, mas somente um verdadeiro rei pode demonstrar misericórdia para com os seus inimigos. Por causa do seu ato de bondade, os inimigos de El Cid se ofereceram a ele como amigos e aliados daquele dia em diante. Jesus é o verdadeiro rei e ele é bom, benigno e misericordioso para com todos. Podemos fazer menos do que seguir o seu exemplo? Agora mesmo, você consegue pensar em alguém a quem poderia demonstrar misericórdia? Existe alguém que eu tenha tratado mal, com quem você possa agir com bondade? Ser misericordioso e bom, principalmente com os seus inimigos, pode ser uma das coisas mais poderosas que você já fez. A oração funciona. Nos últimos anos, temos visto o mal avançar rapidamente através das coisas más exibidas na televisão e retratadas nos filmes. Fiquei horrorizado anos atrás, quando os videntes começaram a ter programas de televisão. Eles se ofereciam para dizer o futuro das pessoas mediante um pagamento em dinheiro. Qualquer pessoa disposta a pagar vários dólares por minuto poderia ligar e obter uma leitura, entre aspas. Eu costumava reclamar disso, fazendo comentários do tipo: acho terrível permitirem coisas desse tipo na televisão. Tantas pessoas estão desperdiçando seu dinheiro e sendo enganadas. Ouvi muitas pessoas dizerem basicamente a mesma coisa. Um dia, Deus colocou este pensamento em meu coração: se você e todos os demais que reclamam tivessem usado esse tempo para orar a respeito dos videntes, eu já poderia ter feito algo a respeito disso. Comecei a orar e a pedir a várias pessoas que fizessem o mesmo. Em pouco tempo, a maioria, se não todos esses tipos de programa, foram expostos como fraudulentos e tirados do ar. Geralmente, temos a tendência de reclamar sobre o que eles, entre aspas, estão fazendo, como fiz quando eles começaram a veicular programas de televisão com os videntes, mas não fazemos nada para melhorar a situação. A oração é algo bom que realmente tem o poder de vencer o mal, de modo que devemos orar por todas as coisas das quais somos tentados a reclamar. Deus considera a reclamação e a murmuração um mal, mas as orações cheias de fé são poderosas e eficazes. A oração abre a porta para que Deus opere e faça algo bom. Reaja ao mal da forma adequada. Enquanto tentavam fazer a sua jornada pelo deserto para chegar à terra prometida, os israelitas passaram por provações e dificuldades e reagiram reclamando, murmurando e resmungando. Eles cederam à imoralidade de todo tipo e um dos pecados deles foi a reclamação. Isso deu ao destruidor acesso à vida deles e muitos morreram. Vê 1 Coríntios 10, 8 a 11. Se eles tivessem reagido às suas provações, permanecendo gratos a Deus, adorando-o e louvando-o e sendo bons uns com os outros, creio que teriam atravessado aquele deserto em muito menos tempo. Em vez disso, a maioria deles caiu à beira do caminho e nunca chegou ao seu destino.
eu me pergunto quantas vezes deixamos de ver os bons resultados que desejamos simplesmente porque reagimos às coisas más que aconteceram com reclamações em vez de reagirmos orando, louvando, dando graças e continuando a estender as mãos às pessoas necessitadas. Fé e amor. Durante muitos e muitos anos, uma grande parte dos ensinamentos que eu vi na igreja e nas conferências era sobre fé e os livros que li eram sobre fé. Parecia que o tópico principal dos ensinamentos em todo mundo cristão era: confia em Deus e tudo ficará bem. Sem fé não podemos agradar a Deus. Ver Hebreus 11:6. De modo que definitivamente precisamos colocar a nossa fé nele e confiar nele. Mas há algo mais na palavra de Deus que acredito que completa o quadro que precisamos ver. Vou compartilhar isto com você, mas primeiro deixe-me falar sobre algumas de minhas experiências nos primeiros anos da minha caminhada com Deus. Recebi Jesus como meu Salvador aos 9 anos, mas não entendia o que eu tinha nele, ou como um relacionamento com ele poderia transformar minha vida, porque não tinha nenhum estudo, entre aspas, no que se refere a assuntos espirituais. O lar onde cresci era disfuncional, para dizer o mínimo. Meu pai era um alcoólatra, era infiel à minha mãe com diversas mulheres e era muito violento e nervoso. Como mencionei anteriormente, ele também abusava de mim sexualmente regularmente. A lista é interminável, mas estou certa de que você conseguiu captar o quadro. Agora, vamos dar um avanço rápido para a minha vida aos 23 anos. Casei-me com Dave e comecei a frequentar a igreja com ele. Eu amava a Deus e queria aprender, então frequentei aulas que finalmente me permitiram ser confirmada na denominação e ia à igreja regularmente. Eu realmente aprendi sobre o amor e a graça de Deus, assim como aprendi muitas doutrinas da igreja que eram importantes para formar as bases da minha fé. Aos 32 anos, estava muito frustrada porque meu cristianismo não parecia estar me ajudando em minha vida prática diária. Eu acreditava que ia para o céu quando morresse, mas estava desesperada para ter alguma ajuda para atravessar cada dia na terra com paz e alegria. Minha alma estava cheia de dor por causa do abuso sofrido na infância e eu manifestava essa dor diariamente em minhas atitudes e com a incapacidade de manter bons relacionamentos. A palavra de Deus nos diz que se o buscarmos diligentemente, o encontraremos. Ver Provérbios 8:17. Comecei a buscar a Deus por conta própria para encontrar o que me faltava e tive um encontro com o Senhor que me aproximou muito mais dele. De repente, ele parecia estar muito presente em minha vida diária e comecei a estudar diligentemente para conhecê-lo melhor. Parecia que todo lugar para onde eu me voltava ouvia falar sobre fé. Aprendi que poderia aplicar minha fé em muitas circunstâncias, o que abriria a porta para que Deus se envolvesse e me ajudasse. Acreditei de todo o coração que os princípios que estava aprendendo estavam corretos, mas ainda sentia muita frustração por não conseguir fazer com que eles funcionassem a meu favor, pelo menos não no grau que eu precisava desesperadamente que eles funcionassem. Naquela época, Deus estava me usando no ministério, e o meu ministério era realmente muito grande. Eu havia feito definitivamente um grande progresso, mas ainda sentia no fundo do meu coração que algo estava faltando. Então, mais uma vez, comecei a buscar a Deus seriamente. Em meio à minha busca e estudo em profundidade, aprendi que me faltava a principal lição que Jesus veio nos ensinar: amar a Deus, amar a nós mesmos e amar as pessoas. Ver Mateus 22, 36 a 39. Eu havia aprendido muito sobre fé à medida que andava com Deus, mas não havia aprendido sobre o poder do amor.